Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu gostaria de gravar um vídeo falando um pouco sobre o final de Jujutsu Kaisen e como ele decepciona visando, a própria obra de Jujutsu e o que veio anteriormente. E sim, obviamente a maior parte dos pontos são após a morte do Satoru Gojo, mas existem algumas questões que até antes mostravam como era uma obra em que o autor já estava cansado e de fato, mostrava que seria um final péssimo, como foi o Jujutsu Kaisen. Eu vou explicar direitinho, eu quero que você comente aí, claro, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, mas também o que você não gostou ou gostou do final, se tá tudo perfeito, beleza, né? Mas vamos pro vídeo. Primeiramente, o final de Jujutsu Kaisen não é horroroso, porque ele tem partes muito boas, lutas muito interessantes, mas ele deixa de trabalhar conceitos anteriormente colocados na obra, né? Então acho que uma obra, quando ela apresenta muitas coisas e deixa de trabalhar elas, ou trabalha elas de forma muito ruim e medíocre, ela desce o seu nível, né? E eu acho que Jujutsu tava indo para um patamar absurdo, né? Para mim até superar Naruto e acabou deslizando no final. E vamos começar com os erros, né? O primeiro deles para mim é no arco do jogo da Abate, né? Eu acho que esse arco, apesar de sim ter muitas lutas interessantes, destaque Kashima e Hakari, obviamente é a melhor luta do arco, é a mais divertida, tem toda a questão da Maki também, a gente conhece mais da Maki e ela se torna um dos personagens mais interessantes da obra, mas assim, em geral é um arco muito arrastado e muitas explicações, né? Eu acho que Jujutsu sempre foi um mangá de muito texto, mas nesse arco é um negócio assim absurdo da quantidade de textos e uma quantidade de textos desnecessários para a obra, né? Visto que a maior parte deles não impacta em absolutamente nada. Mas, tirando isso, é um arco tranquilo, é um arco relativamente bom, mas que eu acho que ele apresenta muitos fatores aos quais não precisava ser feito, né? A própria Ioroso, para mim, é uma personagem totalmente descartável, não tem função nenhuma na obra, né? Eu acho que eles poderiam focar um pouco mais nas outras lutas. Aquele Ryu também, a maior parte dos inimigos enfrentados ali pelos nossos protagonistas, tudo bem, tem uns legais como o Naoya, mas é minoria. Então é muito inimigo genérico, né? Tirando ali o Kashimo, o próprio Naoya, que realmente é um desgraçado, mas assim, ele tem carisma, diferente dos outros, né? Então assim, é... o resto de tudo isso me pareceu muito forçado. Mas assim, para focar agora realmente nos pontos de crítica, eu vou ter que falar da polêmica morte do Satoru Gojo. Primeira coisa, né? O vazio roxo sempre foi estabelecido como algo que apagava da existência toda e qualquer coisa e matéria que ele tocasse. Mas no Sukuna, obviamente que isso não funciona. Já começou ali o primeiro furo, e tudo bem, né? Tem furos também em relação à luta contra o Sukuna, favorecendo o Sukuna, que eu vou explicar mais pra frente, certo? Mas isso já é um furo de roteiro absurdo, né? A própria fortificação desse vazio roxo nem se deu, né? Como realmente foi feita, né? Então a gente deveria também questionar isso pro lado do Sukuna. E a morte do Gojo, né? Como que um indivíduo com 6 olhos, lembrando, a Maki desviou desse golpe, o Yuta desviou desse golpe, como que ele não esquivou desse golpe, né? Como que ele não previu esse ataque, como que ele não viu esse ataque, e mesmo que ele tenha tomado, né, aquele ferimento que ele tomou, né? E aqui eu já vou para o lado mais biológico. Eu faço medicina, é lógico que naquele estado não, né? Mas já vi casos, né? Já li matérias de pacientes humanos normais que mesmo com um esmagamento, né, completo da parte abdominal, pelo menos por alguns segundos, né, ou até horas, né, eles sobreviveram. Como que um cara que tem energia reversa, que sobreviveu de um ferimento tão grave quanto aquele do Toji, né, não sobrevive ao golpe ali levado pelo Sukuna? Não faz sentido ele ter morrido com aquilo ali. Não faz sentido ele ter levado esse golpe, né? Porque muito provavelmente ele viu sim uma manifestação de energia, já que o Gag explica é que ele não precisava recitar um feitiço e apontar, mas ele tinha os 6 olhos, então até ali ele poderia muito bem ver o feitiço e desviar, porque se a Maki desviou, se o Yuta desviou, como que o Gojo não desvia, né? Inclusive o próprio Kashimo desviou também. Tudo bem, o Kashimo ele é um dos personagens mais rápidos da obra, mas mesmo assim,
E já vamos começar com um pontinho que não foi explicado posteriormente na obra. A questão justamente de quem? Do Satoru Gojo e seu retorno, né? Por que que eles criaram, né? Se não era pra voltar com o personagem, por que que eles criaram todo o diálogo de norte, sul, né? E que o Nanami escolheu uma coisa e eles deixaram meio que em aberto o final ali do Gojo, eles, né? O Geg, né? Parece que ele realmente tinha algum plano pro retorno do Gojo, mas começou a ser pressionado pela revista e acabou que, enfim, não fez nada, mas é uma coisa em aberta, uma lacuna em aberta que não foi explorada, não foi dita. Inclusive, quando o Yuta volta no corpo do Gojo, aquela questão do corpo ser a alma, da alma ser o corpo também não é explorada, né? Já falando sobre o Yuta no corpo do Gojo, outra coisa também que foi colocada ali e simplesmente ignoraram foi o efeito da técnica do Kenjaku sobre o corpo do Gojo, né? Porque assim, a hora que acabou a minutagem, beleza, deu a entender que a consciência voltou pro corpo do Yuta. E o corpo do Gojo? Outra questão. Se ele realmente morreu, cadê o corpo dele, né? O cara era literalmente o mais forte. Tudo bem. Mas, e o Itadori? E o Yuta? E os alunos do Gojo? O Hakari, né? Não deram um funeral digno ao seu mentor? É ridículo, é um furo de roteiro, né? Assim, péssimo, né? Essa morte do Gojo e o fato dele mesmo não ter retornado, e assim, não é porque eu sou fanboy do Gojo, realmente, o Gojo é meu personagem favorito, eu vou admitir aqui, sou um pouco fanboy, sou um pouco fanboy, né? Mas não é por isso que eu tô falando do retorno dele, não. É que realmente foram deixados uma série de furos, indicações que ele iria voltar. E essas indicações, hora nenhuma, foram contraditas, né? E assim, mas o Gag vai soltar um databook que vai explicar tudo. Assim, eu acho que se o autor ele quer trazer alguma coisa para sua obra, isso tem que ser explicado na obra. O databook é algo complementar, né? Como por exemplo os de Kimetsu. O Kimetsu para mim, apesar de ser muito criticado, é um final fechadinho, né? E os databooks que eu comprei, os dois aqui, são complementares, correto? E vamos prosseguir. A partir disso, a gente chega em um momento que me decepcionou, não ao mesmo nível, mas bem perto disso, porque no momento eu pensava, poxa, o Gojo vai voltar, né? Então eu acho que a minha decepção foi maior com o Kashimo. O Kashimo é um dos meus personagens favoritos, eu acho que eu gosto só mais do Toji, do Gojo e talvez do Kenjaku, né? Mas assim, pra mim ele é um personagem espetacular, ele apareceu, né? Ele teve a sua introdução, falou que a luta contra o Sukuna tinha feitos pra isso e morreu em menos de 2 capítulos, né? Colocam justamente na hora que ele vai lutar, né? Chega uma arma totalmente aleatória que é literalmente o counter dele, que é justamente a anulação do poder elétrico. Aí é lógico que ele não teria como fazer nada. A energia amaldiçoada dele é eletricidade, né? E aí também deixa o final dele em aberto. Tudo bem, ele foi picotado lá, não sei o que, mas poxa, custava mostrar. Eles nem falam dele, né? A hora que o Yui tá ali coletando os corpos, nem falam no Kashimo, sabe? Né? Poderia mostrar uma poça de sangue, algo do tipo. E pra mim ele era muito mais capaz que aquilo, né? Se a gente teve personagens como a própria Maki e o Higuruma tancando o Sukuna por mais tempo, por que que o Kashimo não fez? Né? E não foi explicado, tipo, o Sukuna viu ele como um grande oponente, sabe? E assim, você lê a obra, você fala, claramente o Kashimo é mais forte do que o Higuruma, né? E, inclusive, vazaram alguns databooks, e eu não sei se é verdade, porque eu ainda confio na vitória do Kashimo, mas disseram que o Yuta venceria o Kashimo, com dificuldade. Como que um oponente, como o Yuta, que deu um certo trabalho pro Sukuna, né? E o Kashimo dando esse trabalho pro Yuta, só fez isso contra o Sukuna. Realmente pareceu uma coisa pra acelerar a obra, tá? E a partir daí, a gente entra naquele ciclo cansativo, chato. Um personagem é derrotado, vai outro. Outro personagem é derrotado, vai outro. E, é claro, pra mim, assim, o auge foi quando eu realmente parei de ver Jujutsu como uma obra séria e, pra mim, voltou a galhofa total, foi justamente quando o nosso queridíssimo Higuruma é derrotado, tá? Primeira coisa, em momento nenhum, na técnica do Higuruma, né, no arco anterior fala que ele só retira a arma, né? Pelo contrário, fala que ele retira a técnica amaldiçoada.
E o que a gente tem retirado, né, do Sukuna? Apenas uma arma, que era justamente para counterar o oponente anterior. Porque tudo acontece na trama para o Sukuna derrotar os seus oponentes. Ele tem a fraqueza de todos os oponentes, né? O Sukuna parece o treinador Pokémon que aparece com tudo ali. Você vai com o Pokémon do tipo água, ele tem o deck inteiro só de planta. É incrível, né? O Sukuna, ele é o cara que ele countera absolutamente tudo, certo? Então, prosseguimos. E aí fica naquele ciclo vicioso, né? Tem a questão da espada do Carrasco também, que eu não quero nem lembrar, porque é um baita furo de roteiro, como assim? Ah, a espada sumiu, mas por quê? Porque o Higuruma morreu. Passam-se alguns capítulos. Ué, mas o Higuruma tá vivo? Então por que a espada sumiu? Não faz sentido nenhum. Mais um furo de roteiro, mas tudo bem, né? E a luta prossegue, correto? E aí a gente aparece um monte de personagem nada a ver, o Kusakabe não tancava nem o Sukuna 15 dedos, tipo, lógico, eu gostei de ver ele lá e tudo mais, mas, poxa, sacanagem, né? E aí vem também o plot twist, né, do Yuta no corpo do Gojo, que eu até achei interessante, mas assim, sinceramente, me decepcionou muito. Eu queria muito que fosse o Satoru Gojo. Ah, mas você queria que fosse o Gojo, porque tem que ser o Itadori pra derrotar o Sukuna, não sei o quê. E eu concordo. Eles podiam tirar toda essa parte de Maki, de Kusakabe, porque a Maki já tinha tido o arco dela, né? E a partir do momento em que o Kashima ele é derrotado, que o Yuta é derrotado, aliás, a luta do Yuta em si, né? O Yuta no corpo do Yuta é muito boa, né? E eu também tenho que elogiar os painéis e a própria luta do Yuta no corpo do Gojo contra o Sukuna. Tem de novo o furo do vazio roxo, que era pro Sukuna estar morto. O próprio Sukuna falar que se ele tomasse mais um ele morria, mas de repente ele esquece isso, né? Ele esquece porque parece que a obra é escrita pela própria Braumi, né? Então, enfim, tem essas partes interessantes e deixa o Itadori pra derrotar o Sukuna, né? Aí a hora que ele tá quase ali derrotando o Sukuna, vê que está totalmente lascado, né? Que ele vai morrer, e então ele usa do seu artifício. O Gojo não iria voltar pra lutar contra o Sukuna. Eu não queria isso. Não é isso que a gente pedia. A gente pedia pro Gojo voltar contra quem? Contra quem? Contra a assimilação. Na minha concepção, esse é o inimigo do Gojo final, né? O Gojo foi pintado sempre, tanto nos databooks quanto na obra, como mais forte, né? Então, inclusive, ele poderia ser mais poderoso que o Sukuna. Tanto é que ele é mais poderoso que o Sukuna no corpo original. Ele perdeu por conta de uma Horaga mesmo com os furos de roteiro, né? E que foi uma coisa que não foi explorada. E aqui eu acho que a minha crítica é ao nível da morte do Gojo, sabe? Como que o autor trabalha um tópico, a sua obra inteira, o vilão da obra colocado era o Kenjaku, manipulando absolutamente tudo. Não só isso, o pior de tudo, não é que o plano do Kenjaku fracassou, não. O plano dele deu certo. O plano dele deu certo. A obra acaba com a assimilação em andamento. E eles falam que essa assimilação vai acontecer, né? Ou pelo menos tinham resquícios dela, que aí eu não me lembro muito bem. O que ela ainda ia acontecer, né? E aí vocês me corrigem nos comentários. Acho que era que tinha resquícios dela, né? E ela acabou por um motivo totalmente aleatório. Mas assim, ocorreu. Essa é a questão. Ele pegou o corpo do Tengen e a partir do momento que você mata o Kenjaku, não induz a assimilação, que pra mim o Kenjaku é 1000 vezes mais vilão que o Sukuna. O Sukuna tem o seu carisma, ele é um personagem legal, ok, mas pra mim o Kenjaku é absurdamente mais vilão que o Sukuna. Tanto em questão de aura, quanto em questão da sua expansão, sabe? Quando o Kenjaku tá ali, você sente o perigo. O Sukuna, nem tanto, né? Em Shibuya, sim. Mas aí em Shinjuku virou galhofa, como eu falei anteriormente. E a gente vê o Kenjaku sendo derrotado, falando que o seu plano ia acontecer, e não acontece nada, né? E essa era realmente o inimigo final de Jujutsu. Inclusive, que era uma coisa muito parecida com o que o próprio Geto desejava, né? Então daria pra fazer uma ponte entre os dois. E colocar o Gojo pra enfrentar ali o Kenjaku, né? E essa rivalidade foi criada, né? O Kenjaku como assimilação. Pra mim é pífio, né? É quase ao nível da morte do Gojo mesmo, em questão de furo de roteiro, de falha, em questão da assimilação. E além disso, a gente tem aquele final péssimo, e agora eu vou fazer o advogado do diabo e defender o Sukuna, né?
Por quê? Primeira coisa, né? Antes de defender o homem ali. O que diabos é a expansão do Itadori? Ele vai lá, grita expansão de domínio. Ok, beleza. E aí? Pra que serviu essa expansão? O que a expansão dele faz? Eu não quero explicação em databook. Não, eu quero a explicação do autor. Eu não quero teorizar, né? Teorizar é pra quando a obra ainda tá em andamento. A obra acabou. Que desgraça que ela ali faz. Fora a falta de criatividade, né? Muitos fãs estavam imaginando, e ali tudo bem. Vem muito do que o fã quer, do que o fã procura, né? Que é o ringue de luta, da caça, não sei o que, mas. Sim, uma expansão nada a ver, um capítulo muito chato. Realmente é um capítulo de desenvolvimento? É, bacana isso. Né? O epílogo também é legal. Mas, poxa, poderiam ter feito melhor. Poderiam ter feito 1000 vezes melhor. E é isso que me decepciona, né? Porque era uma coisa que poderia ser desenvolvida melhor. E não é. É literalmente jogada como um fanservice. E se o autor queria fazer fanservice barato, voltava o Gojo. Gojo é maior que Jujutsu Kaisen, né? Mas não. Tem que deixar o personagem que todo mundo quer morto, né? Porque ele sabe que ele criou um personagem ao qual não corresponde até o nível de escrita dele, né? Ele não consegue sustentar a escrita dele com um personagem tão popular assim, né? E ele construiu um personagem com tantos níveis de complexidade que é o Satoru Gojo que ele não conseguiu sustentar e colocou como principal Sukuna, que é um personagem bacana, mas quantos outros Sukunas não tem nas obras? Quantos? Me fala, né? E agora, quantos Satoru Gojo tem? O próprio Geto. Poxa, o Geto é muito mais interessante que o Sukuna, o Kenjaku. Pra mim, o Kashimo então, enfim, tem um monte. E, além disso, acho que outras críticas personagens mal desenvolvidos. Luta do Hakari contra o Uraume, a gente não viu nada. Hakari é um dos personagens mais criativos da obra e foi totalmente escanteado. O Megumi não foi desenvolvido em absolutamente nada. A Nobara não foi desenvolvida em absolutamente nada, tá? O Kashimo, pra mim, o maior dó de todas. O Kenjaku, eu queria mais do Kenjaku. Eu não sei se ele pretende fazer um filme, uma série, alguma coisa do tipo sobre esses personagens, mas eu quero ver. Eu quero ver a Era Heian. Eu quero ver a idade do Kashimo lá, né? Eu quero ver mais desses personagens. E isso não foi entregue, né? Então, assim, eu acho que é um autor que, das duas, uma, ou ele não soube lidar com a grandeza da obra que ele estava escrevendo, e ele não conseguiu manter o nível, né? Essa é a primeira opção. E a segunda opção é cansaço. Hoje em dia existe muita cobrança lá na Shonen Jump. Os autores são expostos, assim, a um trabalho extremamente exaustivo, ao qual, com certeza, acabaria com qualquer um e ele só quis encerrar a obra logo. Eu só acho que se ele quisesse fazer isso, ele poderia ter deixado a obra muito mais enxuta, porque tem muita coisa desnecessária ali. A batalha contra o Sukuna é muito arrastada e ela é muito chata. Essa questão ela não deveria ser chata. E você fica naquela expectativa de acontecer algo diferente, né? Não é a expectativa do que o Kusakabe vai fazer. Não. É a expectativa de algo acontecer, da assimilação acontecer, do Gojo voltar, de acontecer alguma coisa que realmente agite a obra. Chega um ponto que você fala assim, tá, foda-se o Sukuna, chega o Sukuna. Eu não quero mais ver esse cara. Tipo assim, Deus sabe, né? Eu tô lendo a obra aqui, mas é uma obra que animes geralmente nunca ficam com esse foco em um personagem só, né? Pareceu uma batalha aí de One Piece. E olha que os vilões principais nem aparecem tanto assim. Então, assim, realmente é muito chato e muito triste, né? Eu acho que a principal palavra é que é triste. Porque Jujutsu é uma obra que me marcou muito. Eu gostei muito de ler ela, eu gostei muito de acompanhar, inclusive. Mas é que toda semana, realmente, acho que eu e muitos outros fãs ficavam na expectativa do que ia acontecer. E até defendendo o Sukuna pra fechar o vídeo, poxa, que final foi aquele, entendeu? Por que que todo vilão do final de Shonen, né? Ó, o All for One, olha o Muzan, precisa ser humilhado assim? Ah, virou uma moeba, sabe? Tipo, o cara era um gigantesco, né? E assim, Naruto foi muito criticado por conta disso do Madara. E as outras obras que terminaram antes dele, né? Antes de Jujutsu, também. Porque é ridículo, né?
se o autor fica colocando o Sukuna como grande ali, e ele não tava tão danificado assim, né? E ele perder pra um Kokuzen, cara, ele já tinha tomado um monte, tinha resistido, né? E para mim esse que é o pior, né? Ele não foi finalizado com um golpe final, algo do tipo, né? Ai, mas seria clichê. Beleza, mas Shonen é clichê. Ele poderia ter revolucionado a história do Shonen se quem aparecesse ali no corpo do Gojo fosse o Kenjaku. Ia ser, assim, um bagulho fenomenal. E ele matasse o Sukuna. E o final fosse, assim, uma coisa horrorosa. Morresse todo mundo mesmo. Aí sim ele ia revolucionar. Agora, do jeito que ele fez, eu sei que Jujutsu trabalha muito com anticlímax. Mas mesmo assim, foi péssimo. Foi péssimo. Eu acho que tem momentos em que o clímax ele precisa ser gerado, né? E não um momento falso de hype, como ele colocou, né? Então, assim, no geral, Jujutsu é uma obra muito boa, com um final rushado e ruim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso aí, valeu, fui.